Então, boa noite, vamos começar a aula de hoje, né? A gente vai começar a falar sobre osteoporose. Hoje, em relação à osteoporose, o que a gente tem que primeiro ter na mente, eu sempre falo em relação à osteoporose que tem que ter na mente, é que você está fazendo um tratamento para não fraturar, né? Então, para evitar fraturar. E o melhor tratamento para evitar a fraturar, disparadamente, é você impedir que o paciente tenha queda. Então, você vai ter que realmente fazer tratamento em relação à orientação para evitar até a queda, como não deixar tapete no chão, melhorar a iluminação, principalmente os casos que tem mais em relação à fratura, é a distância entre o quarto do paciente e o banheiro. Por que disso? Porque é justamente quando os idosos gostam de caminhar à noite escuro, né? Então eles levantam muito à noite para ir ao banheiro, fazer xixi, né? E isso faz com que o paciente tenha mais facilidade de ter escorregão, tropeço, justamente que está no escuro. Então, uma das orientações básicas que a gente tem em relação à queda, né, à fratura, osteoporose mesmo, é você tirar as coisas que tenha entre o banheiro e o quarto, né, seja tapete, seja objetos mesmo que tem entre o banheiro e o quarto. Coloca a iluminação que acenda automaticamente quando você chega perto do banheiro, por exemplo, é uma das coisas que evita muito a fratura. E você evitar que utilize medicamentos que aumentem muito a diurese à noite. E o campeão em relação a pacientes que fraturam são pessoas que utilizam furosemida no final da tarde ou à noite. Diuréticos no geral, né? Inclusive os diuréticos que você utiliza pela manhã, embora o tempo de meia-vida desses diuréticos, de função de diurese mesmo, é em torno de 6 horas, por mais que seja hidroclorotiazida, por mais que seja furosemida, mas mesmo assim pode perdurar um pouquinho à noite, fazendo com que o paciente urine bastante. Outra coisa que muitas pessoas esquecem em relação ao medicamento é o amlodipino. Amlodipino não é diurético, né? E o povo acha que por causa disso não vai fazer xixi à noite. Engano seu, tá? Por que disso? Porque o amlodipino pode fazer com que tenha inchaço na perna. Para a pessoa que fica com inchaço na perna por motivo de amlodipino, isso não é válido para o paciente que não tem inchaço na perna, tá? Só válido para o paciente que tem inchaço na perna por motivo de amlodipino. Quando o paciente deita, esse inchaço na perna vai para o rim e o paciente vai fazer noctúria, vai fazer com que a urina do paciente aumente à noite por causa do edema dos membros inferiores. Então, não só diurético, mas também amlodipino é uma das coisas que você tem que lembrar para passar para amanhã, ou tirar mesmo, né, ou trocar por outros medicamentos, para o paciente não ter tanto noctúria. Outro fator que faça com que tenha bastante diurese à noite é o hábito de você tomar um cafezinho no final da tarde, que muitos brasileiros têm. Então, tudo isso faz com que tenha maior diurese à noite e faz com que o paciente tenha queda e fratura. Disparadamente, você orientar em relação a isso previne muito mais fratura de osteoporose do que qualquer remédio que você passe em relação à osteoporose. Isso já tem vários estudos demonstrando, ok? Então, só de você falar, não tome café à tarde, ou final da tarde para a noite, né? Não tomar muita água após 8 horas da noite, evitar o uso de diurese o máximo possível, falar que o paciente não pode ter nenhum dos objetos entre o banheiro e o quarto e fazer com que tenha algum tipo de iluminação, né, corrimão, por exemplo, perto do banheiro também, faz com que previna muito mais fratura juntos do que você ficar utilizando qualquer tipo de medicamento. Se vocês aprenderem isso e somente isso, eu já fico até satisfeito do ponto de vista de tratamento da osteoporose, porque realmente isso é o que faz maior diferença em relação à fratura dos idosos. A gente sabe que os idosos costumam, a partir dos 50 anos, tem muita chance de você fraturar o punho. A partir de 60 anos, você tem muita facilidade de fraturar as vértebras. E normalmente, fratura da vértebra, o povo não nota que está tendo fratura, porque na realidade só está diminuindo de tamanho e encurvando o paciente, né? Mas se você for fazer um exame de imagem, aparece várias fraturas na vértebra e dores, né? Principalmente que os pacientes sentem a partir dos 60 anos de idade. E a partir dos 70 anos de idade, tem muita chance do paciente fazer com que tenha fratura da bacia. Isso porque a partir dos 70 anos de idade o paciente não tem reflexo de apoiar com uma mão quando tem queda. Com 50 anos de idade os pacientes têm bastante reflexo, então normalmente apoia com a mão e fratura o punho, né? Mas com 70 anos de idade o paciente não tem esse tipo de reflexo, acaba caindo mesmo de bacia e tem fratura de bacia. O interessante é que a queda é uma das maiores mortalidades dentro do idoso. Até mesmo que a gente tem a estatística que quem fratura bacia
dentro de 3 meses tem a mortalidade de quase 1 a cada 3 pacientes. Então, 1 a cada 3 pacientes morre se você tiver fratura de bacia, né, queda com fratura de bacia. Disparadamente, isso é uma mortalidade muito alta, né, até comparando com qualquer outra doença. Covid, por exemplo, é 15% de mortalidade em idosos acima de 70 anos de idade. Já no caso de fratura, tem 33% de chance de você morrer em 3 meses, né? Então, realmente é uma mortalidade significativa. E mesmo daqueles que sobreviveram, os outros 2 que sobreviveram, dos 3, né, dos 3 idosos, um morre, e do sobrevivente, metade a gente sabe que vai ter uma dependência em atividades básicas diárias. Então, até de trocar a roupa, de se vestir, coisas básicas de atividade, você vai ter. Então, de 3 pacientes, um morre, um fica com uma sequela significativa a ponto de infernizar a vida de todo mundo da família durante muito tempo pela frente, e apenas uma pessoa que vai, dentro dos 3, vai ter uma recuperação satisfatória, né? Então, mostrando que é uma doença grave do ponto de vista de saúde pública, né? Tanto de mortalidade quanto de morbidade, a chance é altíssima. Daí, quem a gente deve tratar? Tem muitas pessoas que ficam pensando em fazer tratamento com cálcio, vitamina D, achando que não tem nenhum tipo de efeito colateral. Não se iluda. Todos os remédios têm os seus efeitos colaterais, tanto o cálcio, vitamina D, assim como alendronato, risendronato, que todo mundo fica passando. Se não tiver efeito colateral, não é remédio, né? É homeopatia ou alguma outra coisa. Portanto, a gente tem que entender que essas cápsulas de vitamina e cápsulas de suplemento também são medicamentos, tanto é que é vendido como sendo remédio. Qual é o efeito colateral maior que a gente tem que pensar em relação a cálcio, por exemplo, né? Aqueles comprimidos de cálcio, para vocês terem ideia, ela aumenta o risco de você infartar. A calcificação de artérias, veias, né? Nesses casos, a gente sabe que o paciente tem maior risco de infarto quando tem calcificações de artéria coronariana, né? Então, quando a gente toma cálcio, acaba que aumenta esses riscos. Além do mais, o cálcio tem efeito sobre contratilidade de artérias e veias, então faz com que realmente tenha mais facilidades de ter infarto comparando com a média da população. Então, se a pessoa não tem deficiência nenhuma de cálcio e fica tomando comprimido de cálcio, você está aumentando o risco de você infartar. Outro efeito colateral que o cálcio tem, como que ela atua sobre musculatura lisa? Ela não só atua sobre musculatura lisa cardíaca, tá? Ela também atua sobre musculatura lisa do intestino. Portanto, um cálcio faz com que você tenha prisão de ventre. E o prisão de ventre, para o idoso, é literalmente infernal. Por que disso? Já escutaram a palavra chamada paciente está enfesado, né? É justamente isso que acontece. Eles começam a delirar, começam a ficar nervoso, né? Quando fica constipado por muito tempo. E a pessoa acha que é problema neural, mas às vezes não é problema neural. É simplesmente porque o paciente está constipado por motivo do uso de cálcio de forma incorreta, né? Ou que não tenha indicação, certo? Então, esses tipos de efeitos colaterais acontecem. Outro efeito colateral muito comum é que quando a pessoa utiliza, não é exatamente efeito colateral, né, mas é interação medicamentosa. Lembrando que o cálcio gruda em todas as quinolonas. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que faz o tratamento de infecção urinária com alguma quinolona, norfloxacino, ciprofloxacino, e esquece que o idoso está utilizando comprimido de cálcio. O comprimido de cálcio tem a potência de anular 80% das quinolonas, 80% da efetividade da quinolona. Então, se você está utilizando um ciprofloxacino de 500 miligramas, por exemplo, se ela anular 80% de 500 miligramas, ela só vai sobrar 100 miligramas. Então, é a mesma coisa de você estar oferecendo 100 miligramas de 12 em 12 horas, em vez de 500 miligramas de 12 em 12 horas. Só vai aumentar a resistência bacteriana. Tudo isso é só por causa de um maldito comprimido de cálcio. Imagine os outros medicamentos que a gente vai abordar daqui para frente, né? Então, só para vocês entenderem que nenhum comprimido é totalmente benéfico, né? A gente sabe que não é todo mundo que deve tomar esse tipo de suplemento, até mesmo que pode atrapalhar e muito, seja por constipação, seja por infarto, seja por interação medicamentosa, ok? Do ponto de vista de tratamento, quem a gente deve tratar, vou compartilhar aqui um pouquinho a tela, tá? A gente vai colocar no Google a palavra abraço.
Associação Brasileira de Avaliação Óssea, e a gente coloca FRAX, o FRAX Brasil. Você pode colocar somente o FRAX Brasil, só que se você colocar somente o FRAX Brasil, não aparece o outro aplicativo que ajuda a gente a ter uma avaliação melhor em relação à osteoporose. Tem muita gente que faz o tratamento de osteoporose somente pela densitometria óssea, mas ninguém deve ser tratado só por exame. Algumas lacunas aqui que a gente deve preencher. Por exemplo, a gente tem em relação à idade, suponhamos que seja um paciente com 75 anos de idade, do sexo feminino, aí a gente coloca o peso do paciente, 70 quilos, a altura do paciente, 1,60. A pessoa teve uma fratura prévia, histórico familiar de fratura de bacia não tem. É um paciente tabagista, não usa glucocorticoide, não tem artrite reumatoide, não tem histórico de osteoporose secundária e também não bebe álcool mais do que 3 unidades ao dia. Nesse caso, a gente pode até calcular sem a presença de densitometria óssea. Quando a gente calcula sem a presença de densitometria óssea, considerando todos esses fatores do paciente, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, que o paciente tem o risco de fratura por qualquer osso de 13%, né, em 10 anos, e de 6,5% de risco de fratura de bacia. Isso aqui é alto? Aí a gente tem que considerar se isso aqui é alto o suficiente para que o risco-benefício do medicamento seja bom, que o benefício supere em relação aos riscos. Então, a gente joga nessa calculadora do abraço, né? Além do FRAX, a gente coloca a idade do paciente, que a gente colocou, o sexo do paciente. Nesse caso, o paciente nem realizou a densitometria óssea, e mesmo assim, o risco que a gente calcula para o paciente 13% de fratura maior em 10 anos, ou seja, 1 a cada 10 pacientes nossos provavelmente vai fraturar qualquer osso que seja, e tem 6,5% dessa fratura ser por motivo de bacia. Quando a gente faz cálculo desse jeito, aparece um gráfico, e esse gráfico vai nos mostrar se vale ou não a pena a gente tratar. Para a fratura maior, fica no médio risco, mas para a fratura de bacia do quadril, por exemplo, esse paciente entra como sendo alto risco. Então, perceba que este paciente que a gente nem fez a densitometria óssea, teria indicação de você fazer o tratamento para osteoporose utilizando essa ferramenta de Frax Brasil, né? Associado a esse calculador, esse gráfico do abraço. A densitometria óssea, teoricamente, você deve só solicitar se no Frax Brasil você ficar numa área amarela. Quando a gente coloca Frax Brasil sem a densitometria, ela tem 3 fases, que é a fase vermelha, a fase amarela e fase verde, né? A amarela é a fase de médio risco que a gente fica na dúvida. Então, teoricamente, você só deveria pedir a densitometria óssea quando ela estiver no Frax Brasil, no critério do abraço, se você estiver dentro da linha amarela, tá? Isso é uma das principais. Ou se você achar muito estranho em relação, se a clínica não estiver batendo com a história do paciente, né? Se a anamnese não estiver batendo muito com o exame físico do paciente, você pode pedir a densitometria óssea do paciente. Muitos médicos acabam pedindo densitometria do paciente a partir dos 60 anos de idade, que é o momento que começa a ter fratura de vértebra, né? Porque a fratura do punho, por exemplo, dificilmente vai ser mortal para o paciente, mas a fratura de vértebra pode causar dores que incomodam o resto da vida do paciente, assim como a fratura de bacia pode levar à morte do paciente. Então, tem muita gente que testa, né, a densitometria óssea a partir de 60 anos de idade, mas não é obrigatório. Okay? Outra coisa que você deve saber é que a densitometria óssea, ela tem um erro, né, de uma unidade de um aparelho para outro, né, e esse erro de uma unidade de aparelho para outro também a gente sabe que o paciente, a degradação óssea do paciente normalmente
acontece numa taxa mais ou menos de -1, né? Em torno de 2 anos, ok? Se você for pensar nisso, se o erro de um aparelho para o outro de densitometria óssea pode dar de 1 unidade, né? E que a velocidade normalmente de degeneração óssea do paciente doente, do ponto de vista ósseo, acontece em 2 anos de 1 unidade, então é inútil você repetir densitometria óssea dentro de 2 anos. Vocês conseguiram captar essa ideia? Porque, por exemplo, se em 2 anos o paciente tiver uma perda óssea de 1 unidade e você repetir a densitometria óssea 2 vezes e aparecer que realmente teve uma redução de 1 unidade, a gente não sabe se essa redução de 1 unidade é por causa do aparelho, né? Por causa que foi feito em diferente aparelho, ou se foi por causa que realmente o paciente teve redução óssea. Então, a gente só deve fazer densitometria óssea a partir de 2 anos e, teoricamente, a cada 3 anos, tá? Então, a gente não deve, pela sociedade brasileira, a gente não deve repetir a densitometria óssea em intervalo menor do que 3 anos, porque se fosse dentro de 3 anos, a gente não tem como saber se realmente o paciente está piorando ou a densidade óssea do paciente, ou se é por causa que o aparelho está demonstrando esse erro de 1 unidade, né? E outra coisa, a densitometria óssea é radiação, tá? Se você ficar fazendo radiação todos os anos, o paciente pode ter câncer por sua causa, por sua culpa. Então, mais um motivo da gente entender que você não deve fazer a densitometria óssea por qualquer motivo. Se você ficou na dúvida em relação ao tratamento e você quer colocar o T-score, né, da densitometria óssea, fez a densitometria óssea e, sei lá, apareceu que a densitometria óssea, na realidade, não tem tanto alteração, aí com T-score de -1, por exemplo, que é um osso muito bom para o ponto de vista dos idosos, e vai aparecer como sendo osteopenia, veja que a possibilidade de fratura diminui bastante. A fratura que era 13% caiu para 6,7%, e a fratura de bacia caiu para 2,2%. Perceba que é um paciente que já teve fratura prévia, e mesmo assim a densitometria óssea mostrou que está bem os ossos do paciente. Isso fez com que o risco da fratura do paciente diminua. Então agora a densitometria óssea foi realizada. Pacientes com 75 anos de idade, a densitometria óssea foi realizada. E agora, com esse ajuste da densitometria óssea, a gente encontrou que o paciente tem um risco de 6,7% de fratura geral e fratura de quadril de 2,2%. Quando a gente faz um novo cálculo em relação a isso, a gente consegue encontrar que o risco de fratura maior dela é baixo risco, né, mesmo tendo uma fratura prévia, e fratura do quadril também do paciente entra como sendo baixo risco. Perceba que neste cenário, o mesmo paciente que demonstrou uma densitometria óssea de -1, que é a osteopenia, você não deve fazer o tratamento, já que, nesse caso, a gente sabe que o malefício dos medicamentos é superior a benefício do medicamento. Já vamos pegar a mesma paciente, suponha que o paciente nunca teve uma fratura prévia, nunca fumou na vida, é totalmente saudável e a densitometria óssea do paciente deu como sendo osteoporose. Osteoporose seria -2,5. Isso é taxa de osteoporose. Quando a gente utiliza essa taxa de osteoporose, a gente encontra que o risco de fratura maior do paciente é 7,9 e o risco da bacia é de 3,4. Vamos ver como que fica? 7,9, 3,4. Neste cenário, a gente consegue visualizar que o paciente continua na zona de risco, baixo risco. Perceba que este paciente, o último paciente que a gente deu de avaliação aqui, onde o risco de apareceu no exame como sendo uma densitometria de osteoporose, que é -2,5, este paciente, mesmo o exame mostrando que é osteoporose, você não deve fazer nenhum tipo de tratamento.
Pelo menos não de tratamento medicamentoso, né? Claro que você vai falar para o paciente em relação àqueles riscos de queda que tem entre o quarto e o banheiro do paciente. Mas, tirando isso, você não vai fazer nenhum tipo de medicação para ele. Ok? Perceberam que com isso vocês conseguiram perceber que na realidade a densitometria óssea não fala quase nada, né? Claro que alguma densitometria óssea pode mudar a sua conduta, como foi o segundo caso. Através da densitometria, a gente pode até pensar em suspender o tratamento que o paciente tem, né? O paciente, clinicamente, era um paciente que deveria fazer o tratamento para osteoporose, mas a densitometria óssea mostrou que está tranquilo, e é um dos momentos que a gente pensaria em até suspender o tratamento. Mas tem pacientes, por exemplo, que somente a densitometria óssea mostrou que é uma osteoporose, e mesmo assim você não deve fazer o tratamento. E é por causa que, em relação à fratura, não é somente a densitometria óssea que fala em risco de fratura. O risco de fratura engloba justamente o sexo do paciente, tabagismo do paciente, etilismo do paciente, os medicamentos que estavam utilizando, como glucocorticoide, por exemplo, é um dos medicamentos que faz com que o paciente tenha mais facilidade de fratura, né? Então, tudo isso, o fato de você ter artrite reumatoide que já está tendo erosões ósseas, por exemplo, faz com que tenha maior facilidade de ter fratura, tudo isso faz com que você pense em relação a tratamento, por mais que a densitometria óssea mostre osteopenia ou qualquer outra alteração leve, né? Já se o paciente, mesmo tendo uma densitometria mostrando osteoporose grave, se clinicamente o paciente é saudável, não fumando, não tendo glicocorticoide nem nada, às vezes você não precisa fazer o tratamento, e o tratamento pode gerar mais malefício do que benefício. O tratamento normalmente que a gente oferece para os pacientes com osteoporose é a tríade de cálcio, vitamina D e o alendronato, né? O do cálcio a gente já falou, quais são os efeitos colaterais que o paciente tem em relação a infarto, né, aumenta o risco de infarto, em relação ao aumento de constipação e posteriormente confusão mental, né, interações medicamentosas que podem inibir antibióticos, por exemplo, em uso. A da vitamina D, a vitamina D, na realidade, é difícil de você fazer intoxicação, mas atualmente a gente consegue encontrar pacientes com intoxicação de vitamina D dando hipercalcemia, e a hipercalcemia pode fazer arritmias, como pode fazer confusão mental, como pode fazer convulsões, né? Então, embora a vitamina D seja raro você ter intoxicação, hoje em dia está ficando um pouquinho mais comum, porque tem muitas pessoas que estão tomando 50 mil unidades de vitamina D, em vez daqueles 800 unidades de vitamina D que normalmente a gente prescreve como sendo de preventivo, né? Então, por causa disso, a gente está encontrando mais gente com intoxicação de vitamina D. Existe, tá? Mas a taxa de intoxicação de vitamina D não é simplesmente a vitamina D está alto, não. Normalmente a pessoa começa a ter sintomas de intoxicação de vitamina D a partir de 200 no sérico, tá? O normal é acima de 30, né? Normalmente a pessoa fica em torno de 30, 40, 50, mais ou menos, né? Pessoas normais. E quando a pessoa chega nos seus 200 de vitamina D, que normalmente os pacientes têm sintomas de intoxicação por motivo de vitamina D, mas pode acontecer isso. Só que a vitamina D é um medicamento que basicamente é inútil para paciente que não tenha risco de queda, tá? Então, mostrou que a vitamina D, para quem tem risco de queda, ela faz com que seja idiopática, né, que não seja por motivo de tontura cardiogênica ou outros motivos, que seja somente por motivo de fraqueza da perna, que o paciente fica tropeçando por motivo de fraqueza da perna, a vitamina D mostrou que ela evita ter quedas. Então, é um medicamento que vale a pena você repor para os pacientes que estão tendo instabilidade postural, certo? Mas, caso ao contrário, somente ter vitamina D baixa não significa que o paciente tem maior risco de fratura. Se o paciente não tiver instabilidade postural, mostrou que a vitamina D não mudou em nada em relação ao risco de fratura do paciente. Ok? Então, a gente só faz reposição de vitamina D para quem tem realmente fraqueza nas pernas. Isso também já foi demonstrado. E em relação ao alendronato, o alendronato, ela irrita muito o trato gastrointestinal, né? Além do paciente poder ter síndrome flu-like, né? Que é síndrome parecendo com que o paciente esteja gripado.
E sintoma parecendo que o paciente esteja gripado agora, nesse momento de crise de coronavírus, é a pior coisa que tem, né? Imagine você começar a utilizar alendronato para o paciente começar a ter sintomas gripais, que é dor, mialgia, né, dor de cabeça e febre. Aí a pessoa vai para o pronto-socorro, é taxado como sendo Covid, entra na ala Covid, internado na ala Covid e pega Covid lá sem ter tido Covid nenhum, que era só por motivo de efeito colateral do medicamento. Infelizmente, a gente pegou isso no Paranoá, tá? Que a pessoa pegou Covid por causa que começou a utilizar ácido zoledrônico. Não disseram para o paciente que ácido zoledrônico vai ter sintomas parecendo com gripe, o paciente desesperou, veio para o pronto-socorro, foi internado como sendo risco de Covid, né? Paciente 80 anos de idade já com várias comorbidades, colocaram como sendo internação e o paciente durante a internação pegou Covid. O primeiro exame deu negativo, o segundo exame deu positivo durante a internação. Então, é só desastre que acontece, né? Infelizmente. Além de síndrome flu-like, então o paciente pode ter também refluxo gastroesofágico, fazendo com que tenha pneumonia aspirativa. Outra coisa que é péssima nessa época do Covid, né? Imagina você ter pneumonia aspirativa em idoso. Com certeza o povo vai achar que é Covid, vai internar o paciente na ala Covid e esse paciente vai pegar Covid por causa disso. Então, é para pedir para morrer mesmo. E também a gente sabe que a maior causa de morte de idosos que tenha atividades básicas da via diária comprometida, a maior de todas é pneumonia aspirativa, tá? Infeccioso, na realidade, né? Infecção urinária e pneumonia é a maior causa de morte de idosos acima de 80 anos de idade. No terceiro colocado vem a queda com fratura, tá certo? Então, acaba que o alendronato e os outros bisfosfonados no geral aumenta o risco de mortalidade mais do que protege o risco de mortalidade de muitos pacientes, principalmente aqueles pacientes que já têm sintomas gastrointestinais. Então, nesses pacientes, é o momento de você pensar ou em trocar o medicamento, né, não deixar somente em alendronato, ou você pensar em realmente suspender o medicamento pensando em risco-benefício, principalmente quando você vê naquele gráfico do abraço. Aquele gráfico do abraço leva em consideração isso, tá? Aquele gráfico entra na zona verde, justamente aqueles pacientes que o risco de pneumonia aspirativa, o risco de flu-like matar o paciente seja maior do que o benefício, né, do paciente ter um osso um pouquinho mais fortalecido. Então, se entrar naquela zona verde, a gente sabe que tem que suspender o medicamento, justamente que provavelmente a chance do paciente ter pneumonia é maior por causa dos medicamentos do que o benefício de fortalecer o osso do paciente. Então, daí que tem aquela ferramenta do abraço. Hoje, neste momento, por exemplo, por motivo da Covid, eu acredito que aquele gráfico até está um pouquinho mais distorcido, porque o risco de você ser confundido com Covid é infinitamente maior do que antigamente, né? De ser simplesmente morte por motivo de pneumonia. Então, acredito que agora, neste momento, por exemplo, o tratamento de osteoporose causa muito risco para os nossos pacientes, neste momento. Até tenho alguns pacientes que acabam suspendendo esses medicamentos por esse motivo, né? Além de você ter risco de pneumonia aspirativa por motivo de refluxo, úlcera esofágica também é muito comum, né? Principalmente em pacientes acamados. Não tem lógica você fazer o tratamento de osteoporose para o paciente acamado. Se é um paciente acamado, dificilmente o paciente vai ter queda. Se tiver queda, infelizmente, é uma fatalidade mesmo, azar, né? Então, o paciente costuma não precisar de utilizar alendronato, risendronato, zolendronato. Né, o risco de queda é baixíssimo, não vai ter fratura por esse motivo, e o malefício é altíssimo, porque quando você engole, a gente pede para o paciente ficar 30 minutos sentado. Um paciente acamado, por exemplo, não consegue ficar fazendo isso, então o paciente fica deitado, tem refluxo, que além de fazer pneumonia aspirativa, também você pode fazer úlcera esofágica, porque o medicamento dentro do esôfago, né, ela causa um risco altíssimo de úlcera esofágica. E esse medicamento, além de tudo, é nefrotóxico, né? Só para fechar aí o ciclo de matança do medicamento. Então, eu estou falando aqui para dar realmente o desespero para vocês entenderem que medicamento não é brincadeira. Não é para oferecer só porque você acha que é bonitinho oferecer, não. Tem que ser estritamente
necessário aquele medicamento para você começar o medicamento, senão aquele remédio mata. E eu sempre vou dizer para vocês, é melhor que a natureza mate o paciente do que a gente médico matar um paciente, ok? Então dê se realmente tiver indicação. Se você fizer o abraço e mostrar que realmente o paciente tem indicação, você deve começar. E se você tiver algo a mais, você pode até pensar em retirar, mesmo que o abraço fale a favor de você utilizar os medicamentos. Até mesmo que o melhor jeito de você prevenir a fratura é não deixar o paciente ter queda. E isso você tem vários jeitos de fazer, não é só medicamento que você pode oferecer para o paciente, né? Educação é uma das principais coisas que você pode fazer para o tratamento do paciente, né? Inclusive, é o que é mais efetivo, teoricamente. Ok? Além de alendronato, risendronato, você pode oferecer endovenoso zolendronato. O zolendronato endovenoso tem a sua superioridade justamente porque o risco de fazer pneumonia aspirativa, de ter gastrite, de ter esofagite, é menor do que o alendronato e risendronato. Então, para esses pacientes, você pode pensar em oferecer o ácido zoledrônico endovenoso. Ácido zoledrônico endovenoso, na Secretaria de Saúde, é oferecido na farmácia de alto custo, o de 5 miligramas em 100 ml, você oferece uma vez ao ano. Só que esse endovenoso tem muito mais sintomas flu-like do que o alendronato e risendronato, embora tenha menos efeito gastrointestinal, né? Efeito colateral gastrointestinal. Então tem que fazer na época que não seja COVID e oferecer e dizer que o paciente realmente vai ter sintomas gripais, pode oferecer paracetamol antes do paciente tomar o medicamento, por exemplo, para dar uma aliviada nesses sintomas, tá? E tem que certificar que o paciente está tomando reposição de cálcio e vitamina D, porque se você oferecer isso, pode dar hipocalcemia, né? Os bifosfonatos, no geral, se você não tiver uma reposição de cálcio adequado, pode fazer hipocalcemia. Então, para os pacientes que estão utilizando bifosfonato, você deve fazer sim reposição de cálcio e vitamina D, né? Principalmente os endovenosos. O via oral ainda é permitido você não fazer reposição de cálcio, só fazer reposição de vitamina D. Se você quiser, o alendronato e risendronato, você pode oferecer somente a vitamina D com alendronato e risendronato sem a reposição de cálcio. Já os endovenosos, como ácido zoledrônico, você deve pensar em fazer reposição de cálcio concomitante. Isso é indicação de você oferecer a reposição de cálcio. Você faz a reposição de cálcio se o paciente está com hipocalcemia, ou você vai oferecer via parenteral dos medicamentos que sejam fortalecedores do osso, que uma delas é bifosfonato, né? Além do bifosfonato, também tem outras opções para você utilizar. Aqui os medicamentos. Então, temos esses bifosfonatos, né, que é o alendronato, risendronato, ibandronato, ácido zoledrônico, que a gente está falando aí. Outra possibilidade é a terapia de reposição hormonal, né, que também mostrou algumas reduções de fraturas, mas como que se fala de hormônio feminino, evidentemente tem um risco de você fazer eventos tromboembólicos, colelitíase, né, que é o hormônio sexual feminino aumenta o risco, sangramento uterino irregular também pode acontecer na reposição hormonal, além de risco de câncer, né, a depender do câncer que o paciente esteja mais vulnerável, como câncer de mama, ok? Então, são as coisas que a gente tem que pensar. Raloxifeno também é uma delas, né, que aumenta também eventos tromboembólicos e pode fazer com que você tenha sintomas, por exemplo, de onda de calor e câimbra nas pernas. A calcitonina é um medicamento que a gente só oferece, por exemplo, para redução de fraturas vertebrais, mas na realidade, na prática de hoje em dia, a gente utiliza a calcitonina de salmão, né, que é a Miacalcic. Ela é um spray nasal que a gente oferece para as pessoas que têm dor por motivo de fratura de osso vertebral. Então, o paciente está tendo fratura de osso vertebral e o paciente está sentindo dor por causa disso, a calcitonina de salmão pode aliviar muito as dores desse tipo de pacientes. Isso também pode acontecer em mal de Pote, né, lesões medulares por tuberculose na coluna vertebral. Se você oferecer esse spray de calcitonina de salmão, alivia muito o sofrimento das dores do paciente. Então, na realidade, ela é utilizada muito mais para redução de dor do que reduzir exatamente as fraturas vertebrais. E ela, de fato, pode fazer com que cole a fratura vertebral. E ela só serve para vértebra, não serve para nenhum outro tipo de fratura, ok? Então, calcitonina de salmão também é uma das interessantes. E o denosumab,
o nome comercial dela é Prolia, PRO, né? Prolia. Esse medicamento denosumab, infelizmente, ela é um medicamento subcutâneo. Assim como o ácido zoledrônico, que é endovenoso, é um medicamento que é injetável, então é um medicamento que requer um pouquinho mais de educação do paciente, né, de tomar o medicamento ou no local comum, posto de saúde, o local que tenha medicamento, ou a pessoa aprender realmente a aplicar via subcutânea, como se fosse para insulina mesmo, né? Ela 60 mg uma vez a cada 6 meses, e o maior ganho do denosumab é em relação à função renal, tá? Diferentemente daqueles medicamentos bifosfonato, que você tem que ter uma função renal boa para você utilizar, senão o próprio bifosfonato faz com que você tenha risco de o paciente ir para diálise, o denosumab ela não é tóxico para o rim. Então você pode oferecer para os pacientes que têm uma função renal muito diminuída. 60 mg via subcutânea a cada 6 meses. Como que uma vez a cada 6 meses também não tenha tanto sofrimento para o paciente, né? E em relação ao custo, ela não tem tanta diferença com o bifosfonado, tá? Claro que ela é mais caro. Assim como o ácido zoledrônico é caro, comparando com a alendronato, o denosumab também é caro comparando com a alendronato, mas se você for ver o preço de 6 meses, é como se você estiver pagando realmente a alendronato durante 6 meses, o preço do denosumab. Claro que você tem que ter o dinheiro para pagar de uma vez, né? Isso é duro. Mas, às vezes, muitas clínicas te oferecem a opção, muitas farmácias oferecem a opção de você, por exemplo, dividir em 6 vezes, né? Então, isso faz com que o paciente não tenha tanta diferença em relação ao custo. Então, é uma possibilidade de você oferecer. Claro que o alendronato é oferecido no posto de saúde, assim como o ácido zoledrônico na farmácia de alto custo você consegue obter de graça. Mas, para os pacientes particulares que não vai passar por nada disso, o preço geral, no total, anualmente, por exemplo, não vai mudar muita coisa, tá? E teriparatida também tem na farmácia de alto custo, só que ela é muito mais chata, porque é como se fosse insulina mesmo, que você tem que fazer injeção subcutânea uma vez ao dia, né? Durante 2 anos você faz esse tratamento. Dá para pegar na farmácia de alto custo. Qual é o ganho dela? Também a mesma coisa do denosumab. Ela tem um efeito renal muito reduzida, né? Ela não tem problema em relação aos pacientes que têm a disfunção renal. Então, para os pacientes que têm a disfunção renal, vai ter somente possibilidade subcutânea. É assim como o tratamento da diabetes, né? O tratamento de diabetes tem um bocado de opção via oral, mas quando tem disfunção renal só tem poucas opções de via oral e a maioria utiliza via subcutânea e insulina como tratamento para paciente que tem insuficiência renal. Aqui também no osso o paciente acaba passando para subcutânea na insuficiência renal, que ou é denosumab ou é teriparatida. Teriparatida é chato porque é todos os dias, então eu quase não utilizo em pacientes na particular, mas na pública eu acabo utilizando porque tem na farmácia de alto custo.